padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja fecunda a experiência que aqui estamos vivenciando, na escuta da palavra santa de Deus, que vem como diálogo amoroso que Deus quer fazer conosco para fortalecer e fecundar a nossa fé cristã. Eu lembro que a nossa fé cristã sempre nos convidará a superar desconfiança permanente, medo, atitudes defensivas, impulsionando-nos a viver um novo tempo e a apostar na renovação e na coragem audaciosa de novas propostas. A nossa fé cristã não é, portanto, uma experiência qualquer, um momento apêndice da vida nossa. A nossa fé cristã é um compromisso à luz dos valores do Evangelho, para iluminar um novo caminho, para nos fazer corajosos e capazes de dar novas respostas. Estamos num tempo de novas perguntas, portanto, um tempo de novas respostas. Não podemos correr o risco de dar respostas velhas a perguntas novas. Esse é um enorme desafio. Quando assim acontece, em qualquer âmbito, para qualquer pessoa, nós atrasamos processos, causamos prejuízos, não correspondemos e não cumprimos a nossa tarefa. Por isso a fé cristã é iluminadora sobretudo quando a palavra de Deus proclamada é acolhida no mais profundo do nosso coração. Vamos então abrir nossos corações e acolher esta palavra santa de Deus que agora nos vem como gesto de amor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, o Senhor fala do templo do seu corpo exatamente no momento em que se aproximava a festa da Páscoa dos judeus e quando ele estava indo para Jerusalém. O templo que somos nós. Por isso Deus em nós habita. E porque Deus habita em nós e cada um de nós é templo de Deus, somos chamados a nos olhar mutuamente, e cada um a si, à luz da dignidade maior de ser filho e filha de Deus. O templo não pode ser absolutamente desrespeitado. O Senhor ali encontrara o templo, lugar do encontro com Deus e da presença amorosa de Deus que sustenta a vida, como casa de comércio, vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas ali trabalhando. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, com suas ovelhas, bois, espalhando moedas, mostrando que, portanto, a sacralidade daquilo que está definido como sagrado não pode absolutamente ser desrespeitado. Por isso disse: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Cada um de nós
é casa de Deus. O outro é casa de Deus. Por isso é preciso desenvolver uma profunda sensibilidade no coração, capacitando-nos para o respeito, para o vínculo fraterno, para a capacidade de amor uns aos outros, gerando entre nós a solidariedade. Os discípulos se lembraram que diz as Escrituras: o zelo por tua casa me consumirá. Os seus interlocutores não aceitaram por não compreender a profundidade do que o Senhor estava ensinando a eles. Por isso, o interpelaram dizendo: que sinal nos mostras para agir assim? A resposta que Jesus dá é de novo para fazê-los compreender que para além de um templo materialmente edificado, existe a sacralidade da presença de Deus que precisa ser respeitada em cada pessoa. E diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus se admiraram porque lembraram que foram necessários 46 anos para a construção daquele santuário. Como ele podia levantar em 3 dias? Jesus estava falando do templo do seu corpo que pregado na cruz morre e ele ressuscita. Os discípulos disto se lembraram. Essa palavra de Deus bonita hoje da Escritura nos faz lembrar a festa da dedicação da Basílica que nós queremos, portanto, lembrar com um dos sermões de São Cesário de Arles, ao dizer: celebramos hoje, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Nós temos que ser o verdadeiro templo de Deus. Todos os nossos templos que nos congregam, que nos abrigam, têm que nos lembrar que nós somos o verdadeiro templo de Deus. É com muita razão que nós, os cristãos, observamos com fé a solenidade da Igreja Mãe, a Igreja de São João de Latrão, por quem reconhecemos ter nascido espiritualmente. Pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus, pelo segundo foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. Deus nos ajude a sermos vasos de sua misericórdia, para sermos uns com os outros misericordiosos, como o Pai também é conosco. Vamos pedir a Deus a graça do respeito e do amor reverente a cada pessoa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente e proteja sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre.
Amém. Feliz padroeira de um